A entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Amém. Eu não vou deixar a Edna começar pelo fim hoje, não, hein? Tô brincando, Edna. Começa por onde você quiser. Ai, ai. Bom, vamos fazer um exercício diferente hoje? Quem é que pode ler lá no profeta Zacarias? O profeta Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. O capítulo 9, e aí poderia ler os versículos 9 e 10. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha
e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, do rio Eufrates até os confins da terra. Bonito isso daí, hein? É, O versículo 9 está falando do jumentinho que tá escrito aí. Mas o versículo 10 talvez seja a resposta para essa segunda parte daqueles que perguntam, ué, mas as escrituras diz que o Cristo viverá para sempre. Como é que você diz que ele tem que ser levantado, né? Ele sabia que ser levantado é ser morto, né? O tipo de morte, ele já prediz o tipo de morte, que é a da morte da cruz, ser levantado na cruz, né? Lembra que eles já sabiam mais ou menos disso desde lá de Moisés, quando tem a história da serpente, que Moisés faz a imagem da serpente e levanta, indicando, né, que ela seria toda essa história, né? Então, é interessante a gente ler esse texto de Zacarias por isso, porque, na verdade, o Cristo viverá para sempre, mas lê o versículo 10 de novo, Edna, e lê bem com calma o 10 para Zacarias 9, 10, e vamos 10. prestar atenção em cada detalhe do que a Edna está lendo, para a gente entender como é que seria esse Cristo. Vamos lá. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra. Percebem que isso estava escrito lá, 400 anos antes de Cristo, que a última profecia antes dele foi mais ou menos isso, 400 anos. Não era um reino eterno, mas não era político como eles estavam pensando, né? Até se você quiser ler o 11, Edna, ele vai falar que É. é uma aliança de sangue que o Senhor tem com Israel. Fala aí. Por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Isso, livrarei Prisioneiro. vocês da morte, né? Da morte eterna, né? E num É, poço sem água, ou seja, do inferno, né? O poço do inferno. Vou livrar vocês desse poço. E vou livrar através de uma aliança feita com sangue, né? Então, na verdade, e não era uma aliança para entrar em guerra com cavalo, com armas, não é isso. Isso já estava predito. Eles é que tinham enviesado esse entendimento aí, né? E eu que falei para a Edna não começar do fim, já comecei do fim. Eu já pedi a segunda parte, né? Eu só queria dar para vocês esse contexto dessa profecia, para que vocês tivessem mais esse elemento para falar aí. Agora, o que vocês falam desses dois textos? Eu fiquei pensando, quando eu li assim, pensando num filme, né? Que se a gente não soubesse o final, a gente ia ver o filme assim, nossa, estão tramando a morte dele, estão perseguindo ele. Aí ele entra triunfante, com louros e com ramos, e aí você fala, nossa, o herói está salvo, né? Agora vai dar tudo certo, né? E aí ele morre no final do filme, e, e a mensagem a coisa mais importante era a morte dele, né? Tinha que ser a morte, né? Porque foi a morte que transformou tudo, né? E, e fiquei pensando que esse povo estava lá aclamando, né? Com ramos, essa entrada triunfal, né? Todos extasiados pelo milagre dele ter ressuscitado Lázaro, né? Uau, né? É tudo que a gente queria, né? E, de repente, é esse povo que está lá clamando, crucifica, né? Tem uma voz mais alta que pede para crucificar. Que, como né, nós, muitas vezes estamos assim, envoltos em coisas
nos deixando levar pelas pressões sociais, né? E a Bíblia fala, né, que a gente tem que estar firme, porque senão a gente vai ser que nem vai ser levado pelas ondas, né? Vamos ser empurrados pelos ventos, né? E como isso aqui parece que foi assim que aconteceu, né? O povo, uau, uau, legal, ele está chegando, aí daqui a pouco, ai, crucifica-o, crucifica-o, né? E hoje a gente sabe o final da história, né? Hoje a gente pode se firmar, temos tudo aqui, né, para nos firmar, né? Eles estavam vivendo isso que a gente já conhece, né? Eles não conheciam o fim ainda, e o fim aconteceu conforme era o plano daquele que controla todas as coisas, né? E graças a Deus aconteceu, né? Graças à soberania dele aconteceu. Mas que parece um filme assim, que, nossa, agora o herói vai ser salvo, né? Então, com essa entrada triunfante, né? Vai ficar tudo bem, né? Mas o bem é o melhor bem que nós hoje, né, podemos dizer que recebemos foi a morte dele, né? E a gente não sabe disso quando está lá no começo da história, né? Muito legal, muito legal. E você falou aí como João foi honesto nesse texto, né? Porque João fala, quando estava acontecendo, a gente não tinha percebido, só depois, né? Talvez na nossa vida, quando vão acontecendo as coisas, a gente não está percebendo. Aí só depois que passa algum tempo que a gente vai fazer a leitura daquilo, conforme os olhos de Deus, né? Mas durante o processo do acontecimento, a gente também está como eles aqui, não está percebendo o que cada coisa que significava, né? Eu achei legal a honestidade de E João ao dizer isso, né? temos que estar atentos, senão vamos ser levados aí como eles também foram, É, né? é, Pelas ondas das pressões sociais. Tem, acho que é mais à frente, né, que Jesus fala isso, mas vocês não entendem, né, o que eu estou fazendo agora, depois entenderão, né? é. João confirma isso. E é interessante que também as pessoas que se aproximam dele continuam se aproximando dele, esperando ser salvas, né? Como Lázaro foi salvo da morte por causa desse testemunho. Então há uma legitimidade no povo. A gente tem que tomar. Eu julgo muito o povo, né? Mas ao mesmo tempo a gente também é povo, né? Há uma legitimidade, uma honestidade na busca do povo, que é uma busca por ser salvo. O problema é que cada hora ele coloca a fé dele, como disse a Dilsa, numa coisa que oscila. Então, o que talvez seja a nossa segurança? Às vezes a gente fala assim, nossa, se eu tivesse, eu vou falar isso porque eu acho que é mais prático, mas, nossa, se eu tivesse R$ 1 milhão no banco e tivesse as contas quitadas e tudo, eu estaria segura, né? Eu estaria segura. Ou então, se a pessoa não é casada, a pessoa fala, nossa, se eu casasse, eu teria uma segurança, né? Eu teria uma estabilidade, teria, né, alguma coisa. Ou, poxa vida, se eu tivesse um filho, a minha família estaria, os laços familiares seriam diferentes. Ah, sim, né? Porque eu olho a minha condição e eu preciso ser salva, né? E aí a gente vê essas dramas, né? De pessoas, por exemplo, que se casam e o casamento é péssimo, e a pessoa fala, o que que eu fiz, né? Porque a pessoa estava esperando do casamento aquilo que não era. Aí a gente vê as oscilações da vida. Puxa, eu tenho dinheiro lá, estou tranquilo, mas eu não estou feliz, né? Não era isso, eu não imaginava que seria assim. Né? Você vê esses atores, essas celebridades, segundo o nosso mundo aqui, que ganham muito dinheiro e que se perdem, aí tem que usar droga, aí entra em depressão, né? Muitos têm entrado em depressão, uma tristeza. Por quê? Porque achava que era aquilo, né? O povo quer ser salvo, só que o povo não sabe, até que se encontra com o mestre verdadeiramente, o que pode salvá-lo, né? Então, essa reflexão é muito bacana, Dilsa, muito, muito boa.
O que mais? E Edith, Oi, a Adriana primeiro, Edna, que pediu a palavra, Tadinha. depois você. Bom dia, meninas. Bom dia. A nossa vida, né, como a gente já vem trabalhando isso já desde o início do nosso grupo de estudo, quando ela se baseia em coisas, quando o nosso olhar está em coisas, né, no casamento para ser feliz, no filho e bem para ser feliz, a gente perde o conceito da nossa salvação, né? Eu acho que a gente volta para aquilo, para o autocontrole, né? E aí a gente é povo, como nem você falou. A gente tem hora que está dando glória a Deus, aleluia, atravessamos o mar vermelho, Lázaro ressuscitou, tantos milagres. Só que chega no outro dia seguinte, se não tiver um outro milagre desse, a gente não se encontra no mesmo estado de felicidade, né? Por isso que é diferente o discípulo da multidão, né? O discípulo, ele cria intimidade com o mestre, né? Eu acho linda a conversão do apóstolo Paulo, né? Assim, ele teve toda a sua vida ali no encontro, com Jesus, a vida dele mudou. Então, ele olhava para trás, tudo aquilo que ele tinha, ele fala: olha, não é mais a minha razão de vida. A minha razão de vida agora é o mestre. Olha que nível de conhecimento. E não porque ele mesmo fala, né? Já apanhei não sei quantas vezes, já fui preso quantas vezes, naufrágios, né? Perseguições. Mas ele encontrava tudo, assim, o grau de intimidade dele com Deus era tão profundo que ele encontrava motivo para estar feliz, né? Eu acho que hoje eu comentava aqui de manhã essa questão dessa busca pela felicidade é tão simples e às vezes a gente sabe o caminho, só que por ser tão simples, a gente não quer, né? Quando ele fala no versículo 15, ó, não tenha medo, povo de Sião, veja, seu rei se aproxima, montado no jumentinho. Só que a gente não quer o rei montado no jumentinho, a gente quer que ele desça das nuvens, não é assim? Tenha um grande show para que a gente possa ter esse encontro. E muitas vezes o rei ele se aproxima da gente de maneira tão simples e a gente não consegue perceber, né? Eu acho que o que dificulta esse caminho da gente alcançar essa felicidade que Cristo vem trazer para a gente é justamente porque é muito simples. Então, eu fiz um curso de identidade plena, né? Depois, eu tenho feito muitos cursos que aparecem, sabe? Porque estava precisando me posicionar, depois dos acontecimentos que eu passei há um ano e meio atrás, mais ou menos, né? E uma das atividades desse curso era fazer uma autobiografia, né? Ir lá no passado e ver tudo o que aconteceu e dar e ressignificar todas essas coisas, né? E eu fico olhando aqui, pensando nos discípulos, né? Porque depois que Jesus foi glorificado, eles fizeram uma retrospectiva. Olha, aconteceu isso por causa disso, aconteceu isso porque estava escrito isso, né? E eu acho, e eu me coloco no lugar dos discípulos. Quando eu fiz essa autobiografia, eu me coloquei, né? Tantas coisas que eu fiz de boas e as coisas que nem tanto aconteceram na minha vida. Isso serviu, né, para eu ter uma nova história, né? Eu não vou poder mudar meu passado vai estar lá, mas ele é importante para mim, para eu ser o que eu sou hoje, né? E a gente vê assim a vida dos discípulos aí, né? Eles fizeram coisas boas, mas também fizeram coisas que não se agradam, né? Fugiram, deixaram Jesus sozinho, e tempo depois eles começaram a ressignificar tudo isso. Tanto é que eles continuaram a atividade que foi determinada para eles, né? E hoje nós ouvimos falar de Jesus. Então, houve esse tempo que eles estiveram sozinhos ali esperando, né? Que a coisa aconteceu, houve a decepção, né? Com Jesus Cristo sendo morto, né? Ainda não tinha sido glorificado e depois foi glorificado. Aí eles começaram a fazer uma revisão. Ah, é por isso que aconteceu isso e por isso. Então eles se tornaram mais fortes, porque a história deles do passado, dos momentos
eles apareceram, estiveram com Jesus, teve um novo significado para eles continuarem proclamando o evangelho, né? Então eu pude perceber quando fala assim, depois eles entenderam, depois que Jesus foi glorificado, eles entenderam, eu coloco assim, depois que o Carlos faleceu, né? Eu comecei a fazer parte, assim, ressignificar minha história. E por que isso aconteceu? Por que muitas coisas aconteceram? E por que eu conheci Edith? E por que depois que o Carlos foi embora, nós voltamos a aumentar os nossos laços, né? Por que todas essas coisas têm acontecido, né? Então, é um novo significado. É você ressignificar a sua história e continuar daquele ponto em diante, dando com um novo gás, é, falando com mais certeza, com mais veracidade, aquilo que tem te acontecido e aquilo que pode te acontecer. Sabe que esse exercício da gente... Desculpa, quem ia falar? Alguém ia falar, não? Você sabe que esse exercício de recontar a sua história, isso é uma coisa muito interessante, mas você tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito dirigido, porque senão você faz besteira. Se você... tem que ser você contando junto com Deus. Mas isso é muito significativo e muito relevante na vida da gente, né? Porque se você, dependendo da voz que você ouve, você pode falar assim, puxa, eu fiz essa escolha lá atrás, nossa, se eu não tivesse, vou falar de uma coisa assim mais visual para a gente enxergar. Puxa, eu escolhi esse marido lá atrás e eu tenho toda a história com esse marido, né? Que eu pego as coisas que eu não quero, que eu não gosto, muitas vezes, né? Puxa, se eu tivesse escolhido um fulano, teria sido melhor, porque o fulano era assim, né? E aí você pega aquele fulano do passado e cria um fulano idealizado, que não é real. Porque você não viveu com aquele fulano, você não sabe as dores de barriga que ele tem, você não sabe, você não tem intimidade com ele, né? Ou então, puxa, eu escolhi uma profissão lá atrás, puxa, se em vez de eu ter feito tal coisa, eu tivesse feito, em vez de eu fazer tal faculdade, fizesse outra, puxa, eu estaria melhor, porque você olha para a sua história com julgamento, e você olhar sua biografia, claro que você vai olhar coisas positivas e coisas negativas, não tem como, né? Mas foram as positivas e as negativas que trouxeram você nesse lugar, isso que é importante. E nesse lugar que você está, é importante você olhar para essa sua biografia para você saber como você quer que a sua história seja escrita quando você não estiver mais, né? A Edna está falando, eu estava lembrando de como foi, como as pessoas me contam hoje as histórias do João. Agora, o João viveu e encerrou, né? Agora está escrita a história dele. Desculpa, gente. Nesse tempo, está escrita a história dele. Mas como as pessoas vão contar a história dele? É diferente. Isso é ressignificar, né? Então, como você conta a sua história para você mesma, se você contar a sua história com culpa, se você contar a sua história com crítica, se você contar também a sua história com grande vitória, com grandes, né? Se você não contar para você a sua história de verdade, e é engraçado pensar nesse de verdade, né? Acho que até já falei para vocês, tem um livro que chama De Verdade, que é um livro, um romance, que é a mesma história contada por 3 personagens diferentes. E como cada um acha que a vida do outro é de verdade e a sua não é. É muito interessante esse exercício. Às vezes a gente olha para a nossa história e a gente acha que a nossa história não é uma história de verdade. A minha história é fajuta, porque não aconteceu isso, porque não tem aquilo, porque a gente vai colocando, né, essa história, talvez que a gente quisesse contar, mas a história do passado a gente realmente não tem como contar diferente, porque o que aconteceu, aconteceu. Só que, a partir do momento que você, como disse a Edna, ressignifica, você pode escrever a sua história a partir daqui, naquele que é o autor da história.
né? Não é para você ter o poder de decisão na sua mão, mas é para como você gostaria que as pessoas vissem você. Será que você gostaria que as pessoas vissem você como uma pessoa que tem 1 milhão? Será que você gostaria que as pessoas vissem você como uma pessoa que tem um ótimo casamento? Ou você gostaria que as pessoas vissem você como um discípulo de Cristo? Então, se você gostaria de ser visto, ou se você quer ser visto como um discípulo de Cristo, você não pode agir diferente, você tem que agir como um discípulo de Cristo. Então, você tem que aprender como é que os discípulos de Cristo agem, né? Então, essa é muito, muito bacana, essa sua contribuição, Edna, e a sua também, Adriana. A sua também. Bom, a segunda história, Jesus prediz a sua morte. Eu acho que Jesus, gente, sinceramente, ele estava muito tocado nesse momento aí, porque ele é muito poético, de novo, ele fala sobre o dia, de novo, ele fala sobre o grão, sabe? Eu lembrei até daquela música do, que é mesmo? Acho que é do Gilberto Gil, né? Que fala assim, que o nosso amor é como um grão, tem que morrer para germinar, né? Essa figura poética, né, daquilo que cai na terra e que aparentemente está morto, mas depois se torna uma grande árvore, né, se torna alguma coisa que germina, que alimenta o outro, né? E Jesus usa essa expressão aí, né? Acho que o Gilberto Gil pegou dele, inclusive. O que vocês acham aí? Eu achei interessante, assim, Jesus fala da morte dele e ele já dá como seria a morte dos que seguiam ele também, né? Então ele fala, aquele que ama a sua vida a perderá. Se a gente vê a história dos discípulos, todos eles morreram de uma forma bem, né, drástica também, né, como Cristo. Então, assim, ele faz o anúncio e que eles só vão entender possivelmente muito depois, né, porque ele já deixou bem, olha, a coisa não vai ser fácil, né, eu vou ser perseguido, vocês também, e a morte, a vida de vocês não pode ter valor, essa vida terrena não pode ter valor, porque vocês vão perdê-la, né, se me seguirem. É interessante. E a gente está querendo ganhar ou perder a nossa vida terrena? Abre o microfone, quem vai falar. Às vezes eu fecho o microfone porque está fazendo barulho, gente, mas aí vocês abrem. A gente só gosta de ganhar, ninguém gosta de perder. A gente fala, a gente quer viver a vida do céu aqui na terra e quer levar a vida da terra lá para o céu, não é? A gente vive esse choque, né? Toda hora, né? E aquilo que você colocou a semana passada, a gente quer ter superpoderes, a gente quer viver o melhor dessa terra e quer viver o melhor do céu também. A gente vive assim, não é? Nesse. E é quando você falou dos planos, né? Quando a gente passa pelos processos, a gente não entende. Até aqui, ninguém estava entendendo que Jesus tanto falava de vai perder a vida, vai ganhar a vida. Como é que é isso? Você está perdendo, você está ganhando, né? E a gente muitas vezes não entende. A gente não entende esse perder e esse ganhar, né? Então, quando a gente fala assim, uma porta se fechou, a gente vê como um fracasso, a gente não entende que Deus está no controle de todas as coisas. Algo não deu certo, o inimigo está me perseguindo, né? Quando algo que a gente quer, porque muita gente olha, seja feita a tua vontade, mas Senhor, a tua vontade você sabe, eu já te ensinei como fazer. É aquilo, que meu filho faça isso, que meu marido faça isso, né? Então, é esse jogo toda hora, né? O que a gente está disposto a perder para ganhar, né? Perder meu status de supermãe, né? De super crente. O que a gente tanto segura às vezes que Deus fala assim, ó, é melhor você perder aí, que você vai ganhar lá. Mas aí é difícil, né? Para a gente entrar nessa visão. Ninguém aqui estava entendendo nada, né? Não está falando de morte, de vida, não combina, né? Morte e vida numa mesma frase, né?
Só quando Jesus mesmo esclarece, que aí eu acho que a gente entende, né? Esse perder e ganhar. Aí quando a gente começa a ter aprende a olhar a vida dessa perspectiva de Cristo, a gente começa a ver o que é ganho, o que é perda realmente. Tem uma coisa interessante aí que tudo isso está acontecendo ao vivo, né? Lá, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Chegam esses gregos, olha que interessante. Os fariseus, no finalzinho do versículo 19, fala assim: então os fariseus disseram, né, uns aos outros, não podemos fazer nada, vejam, todo mundo o segue. Para o fariseu, esses visitantes que vieram, esses gregos, o povo, né? Tudo estava seguindo, nós não podemos fazer nada. E aí, quando chega para Filipe aí, esses gregos, eles falam, quero falar com Jesus. E Filipe vai, conversa com quem que ele fala, gente? André. André. Com André, e aí eles chegam e falam, olha, eles chegam para Jesus, e, olha, eles querem falar com você, né? E é interessante que se fosse, vamos imaginar, se a gente estivesse falando de políticos, tá? Ele poderia pensar assim, nossa, estou ampliando o meu ministério. Agora, ó, e quantas vezes, às vezes até na igreja mesmo, a gente vê isso, ó, fulano de tal veio validar o meu ministério, né? Então, essa ampliação de ministério. Bom, agora nós vamos sair. A Grécia, gente, naquela época, Roma, era o poder político e do dinheiro, vamos dizer assim. Mas a Grécia era o poder da inteligência. Os gregos eles eram chiques em termos de inteligência. Era o berço da inteligência. Por isso que todo mundo falava grego. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Por que ele foi escrito em grego? Porque hebraico ninguém falava. E Roma tinha um monte de colônia, mas ninguém queria falar latim, né, romano, a língua romana, queria falar grego, porque era uma língua, né, comum. E aí chegam os gregos, imagina essa validação toda, né? Mas Jesus está vivendo o tempo que ele sabe que ele está vivendo e para a glória de Deus, né? E aí ele não se impressiona com isso. Eles falam, não é hora de eu ficar fazendo política externa agora. Não é hora. Agora é a hora que o filho vai ser levantado para glorificar o Pai, né? E eu vou dizer, me livra dessa hora, Senhor. Olha que lição para nós aí, quando a gente passa pelas circunstâncias, a gente vai dizer, Senhor, me livra dessa hora, se é para nessa hora que o Senhor será glorificado aqui nessa terra, né? Talvez enxergar esses momentos chaves da nossa vida, falando glorificou a Deus, glorificou, então cumpriu um grande propósito, né? E aí, olha como é legal, que a validação vem do céu. E alguns falam, olha, foi um anjo que falou com ele. Outros falam, não, foi só um trovão. Mas vem a voz do céu. Quantas vezes o Deus fala com a gente com uma voz vinda do céu? E fala, é isso, glorifica o meu nome, né? Enquanto tal, o político preocupado com a política, estou brincando com vocês não se assustem com o que eu vou falar. Tá parecendo a música da Geni, sabe? Enquanto o bispo vai falar do coração que chora, que fica com o olho vermelho, enquanto o político vem com toda a sua argumentação, enquanto o banqueiro vem com 1 milhão, né? Ela se perde, coitada, aí ela acaba fazendo a vontade deles e se dá mal, né? Jesus não se perde, que aquele que é de Jesus, ele não se perde. Ó, por isso que o apóstolo Paulo, como a Adriana falou, ele fala lá, refutei tudo isso como esterco. É alguém que quer falar de ser fariseu? Pois eu era fariseu, circuncidado no 8º dia, judeu entre os judeus.
cidadão romano, eu sou o cara, eu era, né? O cara nesse mundo. Cidadão romano, pago minhas contas, estou em dia, estou bem, tenho todo, persegui a igreja, achando que eu estava perseguindo o nome do Senhor, fazendo grande causa para Deus. E eu refutei tudo isso como esterco para ganhar algo melhor, né? Então, essa reflexão é forte aqui. Como é que é glorificar a Deus no meio dessa dificuldade, a minha imagem política, e você vê que o pessoal argumenta com ele, mas a gente crê que você é o Filho de Deus. Mas o Cristo não viria para viver eternamente? Como é que você fala que você vai morrer? Não, Cristo não viria para viver eternamente desse jeito, né? Nessa carne. Ele viria e está profetizado lá, nós lemos a profecia. Né? Então, como é que a gente está lendo a nossa história e como é que a gente está lendo a nossa história a partir de sermos discípulos de Cristo? Isso é importante a gente refletir. Acho que talvez a melhor reflexão que a gente possa fazer hoje é essa. A Mara falou que aqueles homens sofreram e morreram como Jesus, ou em circunstâncias tão graves, né? E nós? Como é que nós estamos escrevendo a nossa história? Qual é o nosso... Né? Nós vamos escrever uma história épica, talvez, uma odisseia que entre para a história da humanidade. Mas nós estamos escrevendo, ou temos escrito, a história no livro da vida. E essa história vai ser contada, pelo menos por aqueles que estão em volta de nós, mas principalmente por Deus. Como é que nós estamos querendo, que tipo de história a gente quer escrever com a nossa vida? Essa é uma boa reflexão para hoje. Porque eu acho que nós não vamos morrer, né, numa cruz de cabeça para baixo ou a espada, mas a nossa morte diária, hoje, nesse mundo maluco que a gente vive, que eu acho que todo mundo sabe que o mundo já passou por todos os tipos de guerras, ataques, mas o que nós estamos vivendo hoje é um ataque que vai dentro da mente das pessoas. O ataque das redes, em que você entra pelos olhos e entra pela mente e vai para o seu coração e se transforma naquilo que sai pela sua boca, que está na palavra. Mas esse ataque hoje, eu acho que ele está deixando as pessoas doentes. Então, hoje, morrer aqui, ter a sua vida e perder por causa de Cristo, é uma luta aqui. E essa luta, ela é uma luta muito difícil, porque nós lutamos contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, e a nosso favor nós temos Jesus, a sua palavra e o Espírito Santo, e a igreja, que somos nós. Aqui hoje nós somos a igreja, aqui reunidas nessa hora pela internet, né? E isso é incrível. Agora, eu vejo que nós estamos vivendo essa luta intensa. É uma luta desse século, é essa nossa luta. Então, perder a nossa vida, né, para ganhar para Cristo, como também a gente vê lá em Marcos, em Lucas, né, que não pode ser discípulo, é uma luta diária. Então, diariamente eu tenho que crucificar o meu eu tenho que entregar a minha vontade, eu tenho que, né, e cada dia, como a gente tem falado aqui, é diário, eu tenho que, na hora de dormir, pensar, o Senhor foi glorificado, como a gente está falando aqui dessa maravilha que é esse livro de João, né? Será que o Senhor foi glorificado na minha vida nesse dia, através da minha morte, do meu eu, naquela situação com meu marido, com meu filho, com meu empregador, no meu trabalho, com meus pais, ou qualquer situação que eu tenha vivido? Então, essa morte diária e essa glorificação do Pai através da nossa vida é diário, é a nossa luta diária. Eu entendo. Essa é a morte, não é física, é a morte do eu. Ela é muito difícil, porque essa vai ser a nossa crucificação nesse século, né? Essa vai ser a nossa entrega nesse século, é o nosso eu diário. E alguém já falou aqui, acho que foi a Adriana, é isso aí, eu acordo bem num dia, no outro dia eu já não lembro mais do milagre de ontem.
Eu já tô falando isso eu mesma, euzinha, entendeu? É assim que é a nossa luta diária, né? Aí eu já fico agitada, eu já fico ansiosa, eu já viro Marta de novo, mas a Marta não a Marta boa, a Marta ruim, porque a Marta ela tem todos os lados, né? Todas nós temos. Então é isso, eu acho que é uma reflexão bem pertinente mesmo. Ainda domingo na igreja, o pastor que ministrou sobre o Lucas na passagem do negar a si mesmo, né? Então eu tô nessa reflexão essa semana. Como tá esse realmente essa morte nossa? Eu Então, passei pela Cícera um videozinho, se vocês quiserem, depois eu ponho lá no grupo para vocês um trechinho do filme da Barbie. Como é que as mulheres hoje são cobradas, né? Então, a moça fala assim: nós temos que ser magras, mas nós não podemos dizer que nós queremos ser magras, a gente tem que dizer que a gente quer ser saudável, mas no fundo a gente tem que ser magra. Aí a gente tem que ser profissional, mas a gente não pode ser, mas tem que ser um líder tranquilo. Depois eu passo lá para vocês. Então, ela vai falando essa luta da mulher hoje, que tem que ser tanta coisa, que né, é tão exigida. E eu fiquei pensando depois que essa mulher entra na igreja e a gente vem com toda a nossa teologia e joga Provérbios 31 na cabeça dela. A mulher virtuosa. Quer dizer, é a mesma, é a besta do mar que fala que o poder está nela e ela tem que fazer muita coisa, e às vezes a nossa teologia, que é a besta da terra, da terra, né, que é a besta da igreja, vem com o Provérbios 31. E aí é uma pressão que a gente fica nas coisas e se esquece de refletir qual é o princípio de Provérbios 31, que é uma busca de identidade feminina, é um outro caminho. Não são tarefas. O dia que eu entendi isso, gente, eu queria cumprir tudo que estava no Provérbios 31. Eu fiz até uma coberta à mão. E ficou. O dia que eu entendi que não era nada daquilo, a Marisa, lá da Igreja Ágape, um dia até me pegou, falou assim: a mulher de Provérbios 31 tem que fazer ginástica também. E eu lembro que ela falou tirando sarro, porque a Marisa é um amor, né? E eu dei risada, eu falei: ai, meu Deus, ginástica, eu vou ter que fazer ginástica. Né? Quer dizer, a gente pega essas coisas e a gente não tem tempo de parar para pensar na nossa história, de respirar. E aí a gente se enche. A Angélica falou uma coisa que me fez refletir no seguinte: todas nós estamos a caminho da morte, não é isso? Morrer você vai, isso já é ponto pacífico. Agora, eu vou usar a expressão que Jesus fala: perder a sua vida você vai, mas pelo que você quer perder a sua vida? Tem um bispo anglicano que ele falava assim, como a Angélica disse que no final do dia, será que eu glorifiquei a Deus, né? Ele quando ia dormir, ele dizia assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o pessoal falou assim: mas não é muito fúnebre essa sua oração diária, né? Ele falava assim: mas é porque no final do dia, aquele dia morreu. E será que eu posso, como Jesus, orar e dizer: Pai, na tua mão eu entrego, está consumado o dia de hoje, né? Então é bem interessante isso aí. Bom, quem ia falar alguma coisa que eu interrompi? Alguém ia falar? queria... Oi, Pino? Está cortando, Mara. Ele aqui ia ficar ruim, né? É, é, eu queria uma coisa que sempre no meu coração, eu acho que eu gosto de ver uma série. É, Não tá dando para entender, não, Mara. Vocês estão ouvindo a Mara? Não, né? Querida, você põe lá no grupo depois para nós? A gente pede para ela pôr no grupo. Vamos orar, gente? Vamos. Cícera, que ficou quietinha, vai orar de novo, só porque ficou quietinha. Pode ser, Cí? Pode ser sim. É só uma observação que eu queria fazer
acrescentar uma coisinha de tudo isso e depois da fala da Angélica, isso ficou mais forte. A gente precisa entender que esse texto aqui é um texto profético. A gente não pode esquecer disso. Jesus estava com ele e com eles e ele falava do que iria acontecer a partir dali. Então é um texto profético. E no versículo 35 é um texto profético para nós hoje. Não é para quem viveu aquela história, é para quem está vivendo a história, como a Angélica falou dessa mídia, essa coisa maluca aí, dessa guerra espiritual na nossa mente. E Jesus ele disse assim, olha, minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Então, a gente não pode esquecer que é um texto profético, gente. Não falava só da morte de Cristo. Falava de nós. Falava da nossa identidade. Falava de quem nós somos. E se a gente continuar crendo na luz, a gente se torna filho da luz. Então, a gente não pode esquecer desse contexto, né? Que não era uma coisa só da vinda, da morte de Jesus, era uma coisa da vida para nós. Era uma questão de vida para quem ouvia esse texto. Tá bom? Jesus, como nós te amamos. Como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom entender que só a tua bondade, só a tua misericórdia, só a tua graça para nos fazermos encontrar e estar neste lugar. Nós não somos merecedores, não conseguimos, como falhamos, como muitas vezes deixamos de nos encontrar neste lugar onde a luz está. E deixamos que as trevas invadam e invadem os nossos corações. Que as tuas boas mãos nos acolha, Senhor, nesse tempo, para que a gente entenda que nós somos filhos da luz, porque o Senhor um dia nos resgatou, porque nós nos encontramos no lugar onde o Senhor está, e aonde o Senhor está a vida, e a vida com abundância. E é isso que nós buscamos. Então, olha para as nossas vidas hoje e que a nossa real necessidade seja transparente diante do Senhor. Mesmo aquela realidade que eu não estou enxergando, mesmo aquela realidade que eu não estou vendo, por conta da minha justiça, por conta daquilo que eu acho que é certo, por conta daquilo que eu acho que é bom, mas que, na verdade, não é o que o Senhor tem para nós. Então, que essa luz, Senhor, que invade tudo, que traz vida a todos e a tudo, faça isso em mim, Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado pela vida das minhas irmãs, Jesus, que estão comigo aqui. E que se estamos aqui, Jesus, é porque a nossa alma clama pelo Senhor, mesmo às vezes sem entender, mesmo às vezes sem saber, nós clamamos pelo Senhor, a nossa alma suplica pelo Senhor. Então, que o Senhor seja a nossa porção no dia de hoje. E vai jogando luz, Senhor, nas trevas, vai jogando luz na escuridão dentro de nós. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a nossa semana seja uma semana cheia da presença do Teu Espírito Santo. Que a nossa semana seja uma semana leve, não por falta de problemas, mas pela Tua presença diante das dificuldades, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.